Bom, gente, Clube do Remo perde em casa e deixa mais uma vez a chance de chegar ao G4 e escapar pelos dedos. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar do que foi essa derrota do Clube do Remo ontem diante da equipe do Criciúma aí, equipe essa aí que não mostrou tanta coisa assim diante do nosso querido Leão Azul. Também vamos falar sobre o treinador, sobre a arbitragem e sobre os jogadores do Clube do Remo. Onde está nosso erro, onde está nossa falha. Tá, gente? Então já peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, se inscreve no canal. Também dá essa força para nós hypando aí. E nós vamos tentar ser o mais breve possível e o mais sincero e sucinto possível para vocês. Tentando fugir nessa análise da raiva de momento. Tentando fugir nessa análise do mesmismo, né? Ou da mesmice, ou do resumido, o clichê falado. Bom, gente, para começar o vídeo, vamos falar logo sobre a questão do treinador. O treinador do Clube do Remo, ontem na partida, especificamente na partida de ontem, sobre a qual ele foi até para a entrevista querendo que fosse cobrada a partida de ontem, porém, como vocês sabem, a imprensa trabalha de forma diferente e ele queria demonstrar ontem naquela entrevista que ele fez um bom jogo. E realmente fez um bom jogo, tática e tecnicamente. Mas fraca, né? Taticamente, para mim, o time foi muito bem. Conseguiu acabar com todos os ímpetos do Criciúma, que tinha 30 gols nessa temporada, nesse campeonato. Né? O Criciúma aí que vem numa crescente muito grande. Tem as linhas bem postadas, tem um bom treinador, que inclusive reconheceu o trabalho do treinador e também a equipe do Clube do Remo como uma das melhores, ou quiçá a melhor desse campeonato. Coisa que a gente não vê sendo reconhecida por aqui, porque nós estamos todos contaminados por certos comentários e por certas ações que têm acontecido nas internas do Clube do Remo. Ações essas contra a Braz, ações essas contra o treinador, ações essas com qualquer coisa que acontece no nosso Leão Azul. Bom, gente, tentando ser o mais breve e o mais dinâmico possível, tá? Deixando a raiva de lado, o Clube do Remo se apresentou bem ontem. Tá? Lembrando a vocês que o Clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, Klaus, Reinaldo, Nathan Camargo, Sávio, Caio Vinícius, Jadson e Diogo Henrique. Na frente, a volta do Pedro Rocha, Marrone e Davó. Esse era o Clube do Remo, estava bem postadinho, a linha bem posta, defensivamente então não sofreu, tanto que o Marcelo Rangel nem trabalhou ontem, gente. O Marcelo Rangel, se você pegar a ficha dele, técnica, ele deu 2 saídas com as mãos, né? E aí trabalhou mais na hora do pênalti, onde que teve que se jogar no chão. Foi a única hora que o Marcelo Rangel trabalhou, tá, gente? Porém, o Clube do Remo estava bem postado. Teve inúmeras chances de ganhar o jogo, era essa a tendência que o treinador falava. É uma crescente, é uma evolução que a gente vê taticamente, porém, quando chega no terço final, o Clube do Remo sucumbe mais uma vez com a mesma dinâmica que vinha acontecendo desde o começo do campeonato. A perda de gols. Tanto com Rodrigo Santana, tanto com Daniel Paulista e agora com o próprio Antônio Oliveira. O Clube do Remo é um time que quando chega no último terço, na hora de definir, os jogadores tremem na base e acabam tirando as piores soluções, tá? O próprio Marrone foi um, o próprio Davó, que não preciso mais nem dizer, foi outro, e o próprio Pedro Rocha, que numa melhor opção que ele teve para chutar, chutou em cima do goleiro, onde ele poderia ter tido melhor sorte naquela bola. Gente, fato é que o time foi bem posto ontem. Vocês viram que o Criciúma não jogou nada ontem. Não jogou nada. Entendeu? Então, muitas das vezes, por isso que a gente não trata com mérito aqui. Porque quando você tá com a sua paixão magoada, o seu mérito acaba falando mais alto, o demérito fala mais alto do que o mérito. Então, o Clube do Remo fez uma boa partida, a partida que teve muita chance e no final foi penalizado. Foi penalizado porque quem não faz leva. Porém, naquela partida, naquele lance, se vocês verem, tá aqui do outro lado. Eu deixei dos dois lados, 2 fotos que é para vocês verem as dinâmicas. A bola bate em ambos os braços. Porém, o juiz optou por dar o pênalti. Tá? Foi chamado pelo VAR, mas ele optou pela decisão de campo. E só tinha um ângulo de câmera. E aquele ângulo era desfavorecido porque o braço do jogador do time do Criciúma está entrelaçado com o braço do jogador do Clube do Remo. E ele tá na costa dele. Entendeu? Então aquela disputa por espaço, a bola bate no braço, a bola é jogada. É a mesma coisa que eu tiver com você. Eu tô na área,
Vamos lá. Estamos na área, nós aqui. Aí eu tô parado na área aqui com a minha mão aqui. Aí de repente tu tá batendo no lateral, tu joga a bola no meu braço, eu tô de costa. Ou então eu tô coberto, tu jogou a bola no meu braço, é pênalti. É mão na bola ou bola na mão, gente. Então foi um pênalti Mandrake, sim. Eu sei que ficou muito apagado porque o momento é realmente de saída do treinador. Todo mundo pede isso, né? E aí se apaga esses lances. Porém, o Clube do Remo jogou bem. Eu digo a vocês aqui, sendo franco agora, numa análise nossa sobre o treinador do Clube do Remo. Ele já chegou aqui desconfiado, gente. Então, com o tempo, é mais fácil remar com a favor da maré. Se ele tivesse aqui numa pré-temporada, organizada a equipe, eu ainda ia dizer para vocês, gente, ele tá totalmente errado, tá? Mas ele chegou aqui no meio de uma temporada, meio mesmo da temporada, pegou o bonde andando, transições de jogadores, que a gente vai já chegar lá, e isso tornou-se muito difícil para o trabalho que ele quer fazer. Tanto que a gente escuta o Rui Guimarães na Rádio Clube ele vem falando umas certas coisas desde ontem, o ontem, que dentro do Clube do Remo há um burburinho que ninguém gosta da maneira que ele trabalha porque ele é muito repetitivo. Ele pede toque a bola aqui, toque a bola lá, toque a bola ali até chegar. Ele é didático bastante, porém quando o jogador erra ele quer que repita o lance. E os jogadores não se agradam disso. Por isso que também em umas entrevistas ele fala, o jogador ele não é atacante à toa. Ele veio da divisão de base e ele tem que saber chutar ao gol. Claro que o Clube do Remo treina e treinou exaustivamente durante a semana passada chutes ao gol. Porém, ainda está demonstrando para nós que não é suficiente, porque se você pegar a ficha técnica dos nossos atacantes, ela é muito baixa, gente. São jogadores que, olha, o Pedro Rocha, sua melhor temporada é essa de goleador. São jogadores que perdem muitas oportunidades. Na sua ficha técnica está dizendo lá, todas as contratações do Remo esse ano, o mais letal era o Ítalo. Porém, o Ítalo já tem uma certa idade e não se movimenta mais, gente. Então, para vocês verem que vem de frações de contratações. E nós continuamos nessa mesma situação. Porque o próprio Eduardo Melo que chegou aí tem uma ficha técnica muito baixa. Seria uma aposta da aposta. O que vem de fora também é figurativa de banco de reserva. Então, nessa condição, quando você se depara com essa situação na de cara do gol, você acaba perdendo a letalidade. E é isso que tem acontecido com o Clube do Remo. É isso que tem acontecido. Se eu disser para vocês que eu seria injusto com o treinador, estão pedindo a saída dele. Por quê? Porque ele já chegou aqui malquisto, chega em meio de temporada, para fazer um trabalho, para reformular um trabalho todinho. Um trabalho que deu certo até a princípio do campeonato, depois começou a decair também, que era o da Daniel Paulista, como vocês sabem. Porém, era um trabalho que tinha uma certa alinhamento ali, e chegou um trabalho diferente que ninguém está conseguindo assimilar. Por quê? Porque já se deixou a raiva contaminar as análises, gente. E quando isso acontece, tem que haver uma solução. Eu não consigo demitir todos os atacantes. Qual é a minha solução? É o treinador, gente. É o melhor bom senso agora, é de a diretoria chegar, Marcos Braz chegar e sentar com ele e dizer, não temos mais ambiente, a própria imprensa não te respeita, entendeu? Os canais que eram para ser uma liberdade da imprensa também não respeitam, como vocês viram certas perguntas capciosas ontem, e quando ele respondeu, acharam de ele ser de um tom de ignorância, trazendo a vocês também que ele fala que o Clube do Remo não é a segunda maior folha, eu falo para vocês aqui, mas vocês querem teimar. Vocês querem teimar, então eu estou dizendo que não é porque não tem cabimento. O nosso maior salário era o Viseu e foi embora. Contratar esse menino da Série D, da Série C, o Marrone chegou aqui como metá, como ele falou, entendeu? Então tem certas situações que a gente está vendo acontecendo no Clube do Remo, gente. Agora o problema é que o torcedor tem já a birra e ele não vai aceitar. E aí ele vai combinar com certas situações de inaceitável até para mim dizer para vocês, porque um campeonato que o próprio Daniel Paulista dizia, vamos primeiro chegar aos 45 pontos. O torcedor sonhou. Sonhar é uma coisa, realidade e pé no chão é outra, gente. É um campeonato disputado, a gente fala para o torcedor aqui. Porém, certos contágios, certas contaminações vêm e a gente acaba contaminando nossa visão e análise. O Jorge, eu vi a análise de todo mundo ontem, gente. O Jorge chega com outro assunto.
Fora esse do Rui. O Jorge diz que é a interna, porque abandonou-se a maneira do Papelinho trabalhar, e aí as decisões são unilaterais e tal, não sei o quê. Mas eu vejo que agora chegou até melhores contratações do que o próprio Papelinho. Tivemos que se livrar do Viseu, que foi problema do Papelinho. Tem aí um rapaz chamado Madison, que foi trazido pelo Papelinho e tá lá, ele não joga. Pedro Costa, Papelinho. Entendeu? Então tem toda uma dinâmica de troca de trabalho. É isso que a gente está vendo agora, gente. Só que com essa força do ódio momentâneo, as pessoas não estão mais raciocinando. Né? O próprio Jorge, ele fala sobre isso. E ele fala que é as internas que tá. Entendeu? Então cobra Braz. Porque cobra o presidente que tem que tirar o Braz. Porque o Braz está com decisões unilaterais e isso está desagradando todo mundo. Como vocês sabem, dentro do Clube do Remo tem vários setores, gente. Vários setores. E esses vários setores, eles se degladiam entre si pelo poder. Que digam nós o magnata. Tá? Então essa é a nossa análise desse momento. Da retirada do treinador para botar panos quentes. Porém, nesse botar panos quentes, ou botar panos quentes ou apagar mais esse incêndio, você tem que trazer atacante que faça gol. Porque não dá, é inadmissível você pegar um Pedro Rocha de cara. Ele faz a jogada mais difícil, gente. Ele faz o mais difícil e na hora de chutar dá uma peteca. Seu Marrone, experiências internacionais na hora de chutar em cima do goleiro. O Davó eu não vou nem dizer, gente. São esses jogadores que chutam no Clube do Remo. Esse é o nosso ataque. Né? O menino novo, o Diogo Hernandes, estava tentando, certa vez até atrapalhado, mas estava tentando. Os setores do Clube do Remo estavam bem postos, gente. O Criciúma, que tem 30 gols nessa temporada, não trabalhou praticamente ontem. Por quê? Porque o treinador envolveu. Deu um balé tático no treinador do Criciúma. É isso, tem que se admitir isso aí. Porém, não tem ambiente mais para ele. Não há ambiente. Canais, imprensa, ninguém respeita mais, gente. Então, quando você chega nesse ponto, você tem que definir. Não temos mais clima, né? Isso vai só afastar, tá? Não estou dizendo para o público, vai só afastar e vai só ir nas redes sociais você sucumbir. Como eu vi ele falando ontem, e ele está falando uma coisa e o cara quer que insistir com uma outra coisa. O outro dizem que ele desrespeitou, mas quando você diz, eu não quero fazer minha pergunta, então você desrespeitou também, gente. É assim que funciona. Infelizmente a imprensa paraense é assim e os canais estão indo na mesma tendência. Me perdoem. Quem não achar, quem achar, eu estou sendo aqui bem sincero com vocês. Essa criação desse canal aqui foi justamente para ser diferente da imprensa tradicional. A gente tentar raciocinar. Eu tô raciocinando mais do que os caras que estão aí há anos, pô. Então fica difícil, gente. Fica difícil você falar aqui, tentar mostrar pro torcedor. Tá aqui onde tá. Não é se fazer de sonso, tá aqui. Tanto que você não consegue expor uma crítica taticamente porque o time foi bem. Como é que tu vai expor uma crítica desse momento do Clube do Remo? Entendeu? Então fica difícil, meu irmão. Fica difícil mesmo, eu espero que a diretoria tome a melhor decisão, provavelmente a decisão da saída do treinador, né, porque não tem ambiente para ele realmente mais, e aí a gente seguir e trazer contratações para o ataque, porque o ataque do Clube do Remo, infelizmente, é aquilo ali, foi o jogo de quem não faz leva, porém antes de acontecer quem não faz leva, o Clube do Remo jogou bem, né, jogou bem mesmo, e falando de cada um jogador, se vocês pegarem aqui, tá, o Marcelo Rangel, mais uma partida boa, né? Não trabalhou, foi a partida que o Marcelo Rangel não trabalhou ontem. Não trabalhou Marcelo Rangel, tá? Klaus, teve aí 11 cortes, estava bem postado, teve aí no jogo cerca de 89 ações, toques para lá e para cá, não trabalhou, não sofreu tanto perigo, a não ser aquele lance do Borazzi. O Reinaldo, uma partida até razoavelmente bem, não trabalhou tanto, não se expôs tanto. Então teve aí do seu lado apenas 2 cortes, 63 ações, tá, gente? Então teve uma perda de 10 bolas ali, o próprio Klaus também teve 10. O Natan, falta mais do Natan, ele não consegue ser defensivo e muitas horas a gente olha para isso que ele tá pesado, né? Ele teve no setor dele, gente, 82 ações com 20 perdas de bola, para vocês terem uma ideia de quanto ele perdeu, tá? De cruzamento ele tentou 4 e acertou 1. Então o Natan ele tem figurado abaixo ali. Tá? No seu caso, entrou no seu lugar o Nico, né? O Nico faz só a ponta, gente. Por isso que eu entendi até a entrada do próprio Marcelinho lá.
para ter mais um poder de defensivo, até porque também o adversário se fechou no segundo tempo e aí fechou um ferrolho, né? O Nico, aquela apresentação ainda não encontrei o Nico aqui, tá, gente? Caio Vinícius teve 77 ações, 14 perdas de bola. Foi uma das melhores apresentações do Caio ontem, bem seguro, teve bastante divididas ali que ele ganhou todas, tá? Ganhou cerca de 10 divididas de 12 tentadas, tá, gente? Jalisson, uma partida boxe do boxe, ia mais à frente, tentava, voltava, tocava, dava aquele girinho dele de vez em quando que ele tá diminuindo bastante, sofreu bastante faltas, né? O jogo mesmo foi bastante picotado, como vocês sabem, tá? O Sávio, gente, o Sávio, uma partida do Sávio até razoável aí, o Sávio, ele não tenta cruzar mais, não tem aqueles lançamentos, teve aí 89 ações com a bola, 27 perdas, foi o que mais perdeu bolas, foi o Sávio. Uma hora ele deu um passe ali que, meu Deus do céu, chega, me deu dor de cabeça aquele passe do Sávio, tá, gente? E cruzamento dele, de 5 tentativas ele acertou nenhuma, tá? 52 passes certos contra 69, de 69 tentados, tá? Gente, Pavani, que entrou no segundo tempo no lugar do Jadson, teve um chute a gol, tá? 10 ações ali, teve 38 ações e 10 ações, tá? 7 ações e 10 e um chute a gol, tá? Entrou aí no finalzinho já, não dá para fazer muita coisa. Pedro Rocha, gente. Pedro Rocha teve 38 ações, 10 perdas de bola, tá? Tentou um chute ao gol, um chute ele chutou certo ao gol e 2 tentativas, tá? E teve 2 perdas. O Pedro Rocha estava indo bem, gente. Porém, né, uma hora a marcação fechou no segundo tempo e ele se apagou um pouco mais, tá? O Regis, que entrou no segundo tempo no lugar do Diego, tá? O Regis teve aí 8 ações e 4 perdas, tá? Foi uma partida meio que tentativas ali, uma hora se complicou com a marcação adversária. O Diogo Hernandes teve 32 ações, 12 perdas. No começo do jogo, eu vi ele muito desencontrado, uma hora ele estava tentando cair até pelo ataque na direita, aí outra hora não aparecia naquilo que ele deveria fazer. Era para ter entrado com o Regis nessa partida, se fosse para corrigir um pequeno... Dois jogadores estavam destoando do clube do Remo no primeiro tempo, o Regis e o Davó. O Regis Davó já lá, o Diogo Hernandes e o Davó. O Diogo Hernandes mais ou menos e o Davó destoando totalmente do ataque, tá, gente? O Marrone teve aí 28 ações, dessas 28 ações ele teve uma tentativa no gol, né? Alguns gols perdidos, 6 perdas de bola. O Marrone, ele dá sempre um drible a mais, carrega um pouco mais a bola, e isso acaba deixando que o adversário chegue mais próximo. E aí ele saiu no segundo tempo, eu acho que saiu por contusão, porque ele vinha bem, o treinador jamais ia tirar ele até porque ele estava sendo bem enfático no ataque, tá? Entrou no seu lugar Marcelinho, que teve 29 ações, 7 perdas de bola e um chute ao gol, tá? O Marcelinho cruzou uma bola na área, em certos cruzamentos também, meu Deus, o Clube do Remo teve uma bola que passou diante do goleiro sozinho, tá? Vamos lá pro Davó pra gente encerrar. 14 ações, 2 chutes ao gol, pouca ação do Davó, o Davó apagou, não ataca o espaço, não sei se é a marcação, não sei se é a vinda para trás para voltar e marcar. Eu estava até conversando agora com o Jorge, aí ele falou para mim, será que não é porque ele volta para marcar e tem que voltar para atacar? Eu não sei dizer para vocês, tá, gente? Entrando no seu lugar e o menino Eduardo Melo, que teve 9 ações e 2 perdas, né? Tá? Gente, o Clube do Remo no todo, ele foi bem no setor defensivo, setor de meio campo e o ataque que deixou a desejar. Se olharmos para o banco de reserva ontem, nós tínhamos de atacante, gente, Nico Ferreira e o Eduardo Melo, que ainda não disse a que veio, tá? A bola também não estava chegando, não sei dizer, não estava brigando, estava sumido uma certa hora, tá? E o Nico, ele fica na ponta e é ponta, ele não consegue difundir o melhor futebol ainda, o Nico Ferreira. Não sei se é questão de tempo, questão de adequação, coisas assim, porque essa é a terceira partida dele, salvo engano. Fato é que se a gente olhar no todo, tá faltando ataque. Eu acho que o próprio Braz deve estar correndo atrás de atacante aí, porque se esse que vier, se a mesma coisa desse que já tá aí, não vai suprir nada. Tem que chegar alguém que chute a gol e tenha consciência de gol. Porque os nossos atacantes, infelizmente, quando chega na frente do gol, eles tremem na base, chutam em cima do goleiro, para fora, melhores opções, às vezes tu escora para eles chutam de maneira totalmente equivocada, as piores decisões são tomadas, então tem que mudar essa situação do ataque do Clube do Remo.
tá? Para vocês terem uma ideia da diferença do Clube do Remo pro time do Criciúma ontem, foram 59% de posse de bola contra 41%, tá? 2 grandes chances do Clube do Remo, a do Criciúma foi a grande chance do pênalti, né? Tá? 15 chutes do Clube do Remo contra 7 chutes do Criciúma, tá? Foram, olha só a quantidade de falta, foram 10 faltas do Clube do Remo contra 27 faltas do Criciúma. O Criciúma picotou esse jogo, gente. Picotou tanto que foram 6 cartões amarelos pro Criciúma. Quem levou cartão amarelo nosso foi só o treinador, tá? 439 passes do Clube do Remo contra 299 do Criciúma. 6 grandes chances, 6 defesas do goleiro, tá? Grande chance não, 6 defesas do goleiro adversário, sendo dessas 2 grandes chances do Clube do Remo perdida e nenhuma do Marcelo Rangel, tá, gente? E como eu falei para vocês, chutes a gol foi os 6 contra o chute de pênalti do time adversário. Bom, gente, de momento a gente pode trazer para vocês essa condição e essa visão do canal. Por quê? Se o ambiente está hostil e eu não posso tirar meus atacantes, eu não posso desfazer o meu plantel, apesar de ele estar sendo desfeito, como vocês podem ver, eu tenho que fazer alguma coisa que vai fazer a diferença. E a coisa que vai fazer a diferença de momento, gente, é o treinador. Ele pode me apresentar um bom trabalho lá fora se ele continuar. Pode. Porém, eu não sei se o ambiente é favorável a essa situação. Eu trouxe nesse vídeo para vocês 2 condições de pessoas que conhecem as entranhas do Clube do Remo. O rapaz da Rádio Clube e o próprio Jorge do Meu Poderoso Leão, que tem levantado essa pauta sobre a questão Braz, da individualidade, e trouxe do Rui Guimarães, né? Rui Guimarães, da Rádio Clube, que ele traz sobre o Clube do Remo, o treinador, digamos assim, não agradar aos jogadores porque ele é muito repetitivo e ele exige que quando você erra, você volte para corrigir e fazer de novo até acertar. Então, são coisas que não agradam, movimentos novos. Eu vi ontem o Clube do Remo numa evolução tática até boa, tá? Porém, como eu falo para vocês, os comentários estão contaminados. Vocês vão ouvir minha voz agora, porém eu sei que daqui a pouco chega um aqui e diz eu quero fora o treinador, muito simplório, tá? E vai chegar outro e dizer, vamos ter que aguardar, ou vamos esperar o que vai acontecer. Tá, primeiro, eu sempre falei para vocês, 45 pontos, a meta de ficar. Sonhar, gente, sonhar não custa nada. Agora eu não posso fazer desse sonho uma realidade momentânea, sendo que o campeonato ainda está aí na segunda fase, faltando 14 jogos. Isso serve até para nossas vidas mesmo, porque isso leva a frustrações, tá? O próprio treinador fala sobre isso. Às vezes você, na busca por um culpado, você se frustra e você passa também as frustrações da sua vida para frente. Buscar a culpa de um outro daquele fracasso. É aí que está o problema. Eu não vou ser aqui nunca um leviano de dizer a vocês, eu sei mais que o treinador. Ele é treinador. Eu não vou dizer nunca para vocês, eu sei mais que o Pedro Rocha. Ele é atacante e goleador. Eu sou um torcedor. Eu leio e falo sobre o que vejo. Certas horas eu vou ter razão, certas horas eu não vou ter. Porém, dentro da minha fala, eu não trago a minha frustração e nem o meu desespero. Eu tento trazer para vocês ser o mais sincero e correto possível dentro do padrão de respeitar ambos os lados. Por isso que quando eu falo para vocês que o Clube do Remo está nessa posição, não é por demérito dos outros, porque eu vou respeitar meus adversários. Aí de tanto que as pessoas defendem, não seja soberbo, mas quando você usa essas palavras, você está sendo soberbo diante dos seus adversários. Uma palavra mal colocada, muitas das vezes, ela pode ser interpretada de várias formas, tá? Como saiu na imprensa de Criciúma, né, sulista, falando que o Clube do Remo deveria, como ele subiu da Série C, ele deve se contentar em permanecer na B ainda. Claro que nós não se contentamos com isso, mas também não pago para vocês de coaches da vida, que apregou certas situações que no final só culpabiliza você. Eu não era para estar fazendo esse papel, gente. De estar falando com você do outro lado, que muitas das vezes bota sua frustração na frente. Porém, em certos momentos a gente exige que faça isso. Mas como eu disse, é um vídeo bastante didático, é um vídeo que ele é bastante explicativo para nós todos.
Se você teve paciência de chegar até aqui os 25, 26 minutos, eu sei que você vai compreender esse momento. E o que a gente trouxe para vocês é totalmente diferente do que vem saindo aí. O superficial a gente não trabalhou hoje. A gente trabalhou com mais profundidade nas entranhas daquilo que a gente imagina e do que possa acontecer. Tá? E aí, quando o treinador fala que não é a segunda maior folha, eu disse para vocês não é, não é e não é. E eu vou insistir que não é, tá? Bom, gente, forte abraço. Eu vou trazer mais vídeos para nós aí, mas hoje não, que eu vou ter que fazer aqui dar uma guarda ali e fazer um contrapiso, porque eu tô lajotando aqui. Aí eu tô esses dias agora. Olha que eu tô exaurido aqui, tô trabalhando pra caramba aqui no setor. Saio do trampo e venho trabalhar em casa, né? E mesmo assim ainda dou um jeito de dar uma pesquisadinha legal. Só que vocês não estão fazendo a parte de vocês, porque vocês não estão dando vazão pro nosso vídeo. Mas eu peço aí, mais uma vez, a confiança de vocês e agradeço a todos que chegaram até esse final. Forte abraço. Eu espero que dê tudo certo pro nosso querido Leão Azul. Como eu falo, foco nos 45. Depois o que vier é lucro e a gente não se frustra, a gente não frustra ninguém. E a gente também não é depreciativo com outras pessoas. Valeu, fui. Pá.